Sejam bem-vindos a mais um PGM Presença de Deus, um pequeno grupo da Igreja Batista Conexão Cajobi. É muita alegria em poder compartilhar a palavra com os irmãos nesta manhã, a palavra que sempre nos traz oxigênio, a palavra que sempre enleva o nosso espírito, e nós precisamos de fato ser enlevados para poder enxergar o plano de Deus, para poder enxergar futuro nas coisas que fazemos, no nome do Senhor Jesus aqui na terra, para poder enxergar para além das ilusões, para além da visão rasa, aquilo que Deus preparou para nós, os servos, os filhos, aqueles que querem servir a um propósito maior. Eu estou falando de mim, estou falando de você, eu estou falando de todos aqueles que foram chamados em Cristo Jesus. Esse mesmo Cristo que nós vamos ver aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, e no versículo 36 ao 54, esse mesmo Jesus caminhando na direção de um jardim, mas de fato não era qualquer jardim, o jardim do Getsemane, um local onde Jesus, reunindo ali um grupo seleto de discípulos, aqui no caso 3 discípulos mais achegados dele, mais íntimos dele, e ele conduziu-os até um jardim chamado Getsemane e pediu para que eles ficassem ali aguardando, porque ele ia um passo mais à frente deles. E esse jardim, ele simboliza um local de passagem por onde todo aquele que quer servir ao Senhor tem que passar ou tem que estar em alguns momentos da vida. Porque o Getsemane é um lugar de transição que, na maioria das vezes, começa num drama. Jesus estava ali muito, mas muito angustiado. Ele tinha 2 opções diante dele. Ele tinha uma bifurcação: seguir o caminho da sua própria vontade e seguir o caminho da vontade do Pai, da vontade soberana de Deus. E muitas vezes na nossa vida nós também chegamos a uma bifurcação como essa, em que ou fazemos a nossa própria vontade ou fazemos a vontade de Deus. E muitas vezes a nossa vontade não está conectada à vontade de Deus para nossas vidas. Por isso mesmo, o Getsemane é um lugar para poucos. É um lugar para discípulos, para quem foi chamado para seguir o Rei. De fato, Jesus levou só 3 discípulos com ele, e os 3 que Jesus levou adormeceram. Jesus voltou 1, voltou 2, voltou 3 vezes para ver se eles estavam acordados em vigília, e eles estavam dormindo. Jesus falou: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Getsemane, um lugar para poucos. Getsemane, um lugar que começa num drama, mas é um momento de mudança de rotas, mudança de rumos, mudança de cursos da história. Ali naquele jardim, a história da humanidade foi mudada de fato. Começou a ser mudada de fato, porque Jesus escolheu seguir a vontade de Deus. Jesus escolheu fazer a vontade de Deus Pai. Importante. Todo mundo que quer servir a Jesus, que quer servir o Rei, precisa passar por esse momento de Getsemane, momento de dor, momento de aflição, momento violento. A Bíblia diz que Jesus ali chorou lágrimas de sangue,
Os estudiosos dizem que para alguém chorar lágrima de sangue, eles têm que estar debaixo de um sofrimento, de uma aflição muito grande. E o Getsemane, a maioria das vezes, constitui um divisor de águas na nossa vida. Porque é naquele lugar onde nós resolvemos fazer a vontade de Deus, onde nós estamos numa situação limite e nós escolhemos fazer a vontade de Deus, é ali que Deus se manifesta em toda a sua glória. É ali que nós nos tornamos íntimos de Deus, porque ali nós estamos sós, estamos verdadeiramente conosco, porque ninguém mais está ao nosso lado. Estamos com Deus, estamos com os outros, porque naquele momento ali, quando eu resolvo fazer a vontade de Deus, eu não estou pensando só em mim mesmo, eu estou pensando na humanidade, eu estou pensando no outro. E quando eu estou no Getsemane, eu de fato estou com Deus, porque ali Deus se revela para mim e eu decido segui-lo. Eu abro mão de fazer a minha própria vontade, se ela não estiver conectada com a vontade de Deus. O que nós observamos hoje em dia é milhares de pessoas seguindo sua própria vontade, fazendo um altarzinho à sua própria vontade e seguindo a sua própria vontade. A sua própria vontade se constitui um Deus na vida dela, e tudo aquilo que não está conectado à sua própria vontade, para ela deixa em segundo plano. Na verdade é o contrário, é a vontade de Deus que precisa ser estabelecida na nossa vida. E tudo que não estiver conectado com a vontade de Deus, eu preciso deixar em segundo plano. Você já deixou em segundo plano aquelas coisas que não agradam a Deus? Estamos caminhando para chegar num nível em que somente a vontade de Deus e a nossa vontade conectada à vontade de Deus nos levará para um lugar seguro nele. E aí, verdadeiramente, cursos de história serão mudados. A minha vida será transformada. A tua vida, meu irmão, será transformada quando você estabelecer a vontade de Deus como um objetivo primordial na tua vida, fazer a vontade de Deus. O Getsemane, por isso mesmo, é um lugar de revelações, É um lugar onde os céus se abrem. Se há um lugar próximo daquela passagem da Bíblia onde Jesus disse: pedi, dar-se-vos-á, buscai e acharei, bater e a porta abrir-se-vos-á. Se existe um lugar mais próximo deste lugar, ou seja, de privilégio, esse lugar é o Getsemane, porque eu escolho fazer a vontade de Deus e não a minha própria vontade. E dessa forma eu conecto a minha vontade à vontade de Deus. E o que eu penso, eu tenho a mente de Cristo quando eu chego no Getsemane e permaneço ali e compreendo esse lugar. E aí Deus ouve o meu pedido, porque a minha vontade está conectada à vontade de Deus. Porém, o Getsemane é o que é, não porque lá Deus ouve os nossos pedidos e faz a nossa vontade, mas é porque o lugar do Getsemane é um lugar de crescimento, é um lugar de amadurecimento. Só chega lá quem está no processo de crescimento e amadurecimento cristão. Então, muitas vezes, o maior prêmio de se passar pelo Getsemane não é exatamente ter a minha vontade, os meus pedidos atendidos, mas é provar do crescimento que a falta, que a ausência de muletas. Na verdade, quando eu chego no Getsemane, mas não tenho mais muleta, eu decido, ou eu faço a minha própria vontade, ou eu faço a vontade de Deus. Jesus resolveu fazer a vontade de Deus. Por isso hoje a história é dividida entre antes de Jesus e depois de Jesus.
Por isso que nós temos que, todos os que foram chamados em Cristo Jesus, refletir a respeito disso. Se prepare para passar por um lugar de dores, se prepare para passar um lugar de aflições e tomar a decisão correta, que é fazer a vontade de Deus e se tornar íntimo do Senhor Jesus, amém? E aí nós teremos uma igreja de crentes verdadeiramente, ou de cristãos, de filhos, de pessoas, de homens espirituais e não carnais, amém? A pandemia, Deus preparou para nos fazer compreender isso. Deus está nos colocando no Getsemane, amém? E Ele passou uma vez, na primeira onda, nós estávamos dormindo. Passou a segunda vez, agora na segunda onda da pandemia, pasmem, nós ainda estamos dormindo. Não queira esperar que Jesus passe pela terceira vez. Irmão, toma consciência daquilo que Deus tem para a tua vida. Não vamos esperar a terceira onda da pandemia vir para nós despertarmos. Amém? Desperte hoje para a vontade de Deus, para fazer a vontade de Deus. Já descobriu qual é a vontade de Deus na tua vida, a vontade específica de Deus? Busque a face do Senhor. Entre no Getsemane e Ele vai te revelar qual é a vontade dele específica para a tua vida e que você queira fazer a vontade de Deus, amém? Que Deus te abençoe nesse dia, amém? Fique com Deus, que seja uma palavra rema para a tua vida.